Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal no YouTube, Tarô Estética Lunar. Eu sou a Maria Aparecida, filha de Maria Oxum e Iemanjá. Eu trouxe para vocês essa combinação de mesa toda linda, toda perfeita. Olha só, trouxe aqui a cruz da Divina Espiritualidade. Opa, tá derrubando tudo. Essa sou eu, né, gente? Essa sou eu. Olha só, toda reposicionada, toda linda. Eu uso como uma proteção mesmo, sabe? Eu acho muito bonito. É um pingente. Olha só que lindo, que perfeito. Eu uso assim como algo que vai me trazer refrigério na alma, sabe? É algo que me lembra muito o Divino Espírito Santo, então eu gosto bastante. Todas as cores delas são reposicionadas na espiritualidade, é de caso bem pensado mesmo, que eles fizeram essa cruzinha, tá bom? Vou colocar aqui, mais pra cá, porque eu tô olhando aqui pela câmera, então vou colocar mais assim, certo? Eu trouxe aqui duas opções de leitura, ametista, quartzo verde. Vou colocar mais assim. Como eu troquei a mesa de lugar, assim, tá um pouco mais apertado. Mas logo eu vou colocar ela de volta para a janela novamente, porque a luz de lá é muito melhor do que essa, certo? Que eu trouxe a opção ametista, número 1, toda rajadinha. E trouxe o quartzo verde na opção de número 2. Os dois são decks em tarô, fique à vontade para fazer a sua escolha. Pause o vídeo se você precisar, eu vou afastar a opção de número 2 e vou dar início à sua leitura. Licença de vocês. Vamos à opção de número 1. Vou colocar aqui, certo? Essas cartas aqui, elas deslizam bastante. Ela é bem difícil de manusear, muito difícil. Ela é solta, ó. Então, tá vendo? Mas é a prova d'água. Não molha, também não quebra. Não, ó. É muito difícil de manusear. Muito mesmo. E elas saltam com facilidade da mão. Vamos lá. Seja muito bem-vindo à sua leitura. Vamos ver o que as cartas têm a dizer. Vou deixar a leitura em aberto. Por último, eu coloco o tema do vídeo, tá bom? Porque aí, o que a espiritualidade precisar trazer aqui na mesa, a gente traz como tema do vídeo, certo? Vamos ver aqui o que vai sair aqui. Gratidão, espiritualidade. Gratidão. Qual mensagem nós temos aqui para os meus consulentes? Vamos lá. Pegar assim. Nossa senhora, veio a pedra junto. Não tem problema não. Vamos lá. Gente do céu, vocês não são moleza não, né? 5 de paus. Vou colocar aqui. 8 de copas. Cavaleiro de ouros. Coloca mais assim. 7 de espadas. Já entendi aqui qual é o recado. Cavaleiro de paus, 2 cavaleiros. Numa sequência. Rainhas de espadas. Vou colocar mais pra cá, pra ter mais espaço. Eu percebo que quando eu coloco muita coisa na mesa, a mesa fica bem assim, estreita, né? Mas tudo bem. Eu gosto de trazer tudo bonitinho pra vocês. 3 de ouros. Vou colocar mais uma aqui. Um as de copas. Bom, vamos lá. Aqui é muito da sua observação, sabe, número 1. Por quê? Deixa eu reposicionar aqui. Será que eu consigo baixar? Consigo. Pra vocês verem todas as cartas, ficam melhor, né? Ficou melhor, né, a visão daí?
Ok, olha só, todas as coisas que você gosta de fazer, que você tem em mente para fazer, que você ainda não fez, é porque existe um conflito interno entre você deixar ir o seu passado e entre você iniciar algo novo. Sabe, aqui é como se eu presinto que você sente medo do desapego, medo de desapegar-se do seu passado. Aqui o conflito é com você mesmo, é com você mesma. Não existem rivais aqui, páreos para você, no sentido de que se você não deixar com que as coisas elas tendem a manusear-se da forma de que a espiritualidade gostaria que fosse, na verdade, você vai bater de porta em porta e você não vai entender qual a situação que a vida tá lhe pregando como peça, sabe? Porque aqui nós temos uma peça-chave que traduz muito para o seu lado emocional e racional também, mas que o seu financeiro, ele codepende dessas duas interligações. Então, nós temos uma dualidade, uma projeção aqui, até mesmo mental e metafórica, tá? Porque aqui nós vemos tanto o seu consciente, subconsciente e um pouco da sua ancestralidade traz também que você precisa ter não só aqueles momentos de nostalgia com você mesmo, com você mesma, mas que você precisa deixar ir o apego às coisas que você gosta, porque existem outras coisas novas que vêm no seu caminho. Mas que se você não deixar com que a vida lhe traga o novo sempre vai codepender das suas relações. Então, possa ser que o tarô ele queira te mostrar assim: bem, na verdade, se você não deixar ir o seu passado, o seu futuro ele pode chegar dependendo de você. Será muito difícil deixar ir futuramente, porque o presente aqui é como se você não estivesse vivendo por conta das coisas que aconteceram com você, por conta do seu passado, por conta dos parceiros que você teve, por conta das rejeições também, tá? Que eu vejo aqui muita briga com o próprio ego, pessoas que passaram. É uma leitura bem difícil, porque aqui também traz pessoas que não são todos, né, mas para alguns, porque é uma leitura coletiva, mas traz também aqui pessoas que tiveram uma certa rejeição na infância, na adolescência, sabe? São pessoas que não souberam lidar com as crises internas, que sempre começa algo e quando se depara por vez, tem alguém ali que está substituindo aquela sua força de o fazer por conta de que você está muito coligado às suas emoções anteriores, por conta de que a vida ela tem feito de você não tô falando aqui uma marionete, tá? Mas ela tem te trago muito atraso, mas por vez que você não estava preparado ou preparada para lidar com o seu emocional. E aqui é como se também o tarot dissesse assim para você: olha, deixa, seja leve, seja mais espontânea, espontâneo no que você quer fazer. Não fica segurando, não fica se prendendo, não queira ter o controle de tudo, porque o controle a gente não tem de todas as coisas, sabe? As coisas elas são muito fatídicas. Uma hora você tá bem, outra hora você não tá, acontece alguma coisa, mas a gente tem que estar preparado para tudo, só que a gente não tá. Essa preparação, ela depende do seu emocional, ela depende de como você lida com as suas rejeições, como você lida com as suas internabilidades, como você lida com as coisas que acontecem no seu cotidiano e que te levam à frente ou para trás, é você quem decide, certo? Aqui também nós temos o aspecto de que você consegue muito bem lidar com essas rejeições se você permitir que a sua mentalidade ela seja moldada, modificada pela sua criança interior, porque é algo que quer estar ali
com um total afinco e dedicação é a tua criança interior, porque muitas vezes lida com o próprio ego, com as próprias rejeições, lida muitas vezes também com pessoas que querem sabotar o que é seu, e essa criança muitas vezes se sente enfraquecida. A nossa criança interior, gente, só para explicar, tá? Ela coabita dentro da gente, são as coisas que a gente gosta de fazer, como eu, por exemplo, ó, rosa. A minha criança interior, ela na infância, ela não teve, entende? Quando uma pessoa, ela gosta muito de rosa, é porque ela tá se abrindo ao amor próprio, sabe? Quando uma pessoa rejeita o rosa, por exemplo, ela tá ali lidando com o próprio ego, ela tá tentando fazer com que as coisas sejam a sua maneira, uma pessoa que tem autocontrole. Então, sim, as cores elas falam bastante. Você pode ver uma pessoa que gosta muito de verde, por exemplo, é alguém que cuida muito bem da sua saúde, sabe? É muito correligado. Ou possa ser o contrário, uma pessoa que precisa e necessita cuidar bem da saúde, sabe, da espiritualidade, algo assim. O rosa, por exemplo, na minha infância, vou trazer aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor como coabita a nossa criança interior e como ela traz as nossas relações no futuro. Eu não tive o rosa presente na minha vida e era algo que eu queria muito, mas porque os meus pais eles não tinham condições suficientes, né? Então eu passei por muitas coisas, eu não tenho vergonha de dizer isso. Passei por muitas coisas que hoje, graças a Deus, foi a pessoa que eu me tornei, eu me moldei, mas eu poderia ser uma pessoa que, se eu tivesse escolhido uma pessoa amarga, uma pessoa que seria indefesa, sabe? Alguém que não quisesse recomeçar a própria vida, enfim, sabe? Então, assim, quando você consegue caminhar junto da sua essência e não permite com que ela se deturpe no meio do caminho pelas coisas que você não teve, pela falta, né, que gera escassez, na verdade, então a sua mentalidade ela se abre para o novo. Logo você consegue ter uma reconstrução de base sólida, você consegue iniciar novos caminhos, fazer novos planejamentos e você consegue resgatar, porque aqui pede um resgate muito forte da criança interior, para que você não fique à mercê do que as outras pessoas estão pensando de você. Por exemplo, X, B ou C fala assim de você. Você vai ligar? Por que que você vai ligar? Essa pessoa paga suas contas? Não paga. Você é aquilo? Não é. Então por que que você se preocupa tanto? Por que então que as suas interjeições elas estão tão coligadas a essas pessoas? Por que então que você permite que essas pessoas sim, possam fazer você de marionete, sabe? Por que então que essas pessoas elas vão decidir o que é melhor para você? Você precisa parar, pensar e focar. Ter uma certa consciência sobre o que você é, o que você quer ser e sobre quem você foi. Aqui pede muito assim, que você cuide não só da sua criança interior, dos seus próprios pensamentos, porque são eles que vão lhe levar e tirar você de onde você está, para lugares até muito melhores daqueles que você costumava dizer que seria, mas que a vida ela tem uma outra rota para você dizer, opa, não é assim, é por aqui. Então você precisa saber lidar com o seu emocional antes que tudo isso aqui vire uma barreira de fundamento para você, que traz uma crença limitante que você não vai saber coagir, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa leitura. Eu vou tirar aqui uma carta conselho, Tarot dos Dragões, Deck dos Dragões, na verdade, certo? Nossa, essa leitura foi profunda. As minhas leituras são profundas, né? A minha espiritualidade, ela denota uma profundidade muito forte. Então, quando eu começo a falar, Deus do céu, vocês não querem nem saber. Porque, e quando é pra mim, então, eu passo 2, 3 horas, sem mentira nenhuma, pergunto meu marido. Eu não estou mentindo, tá? Passo 2, 3 horas numa leitura que seja pra mim.
E ele fica assim, meu Deus, da onde foi que tu tirou tudo isso? Falei, não sei. A minha espiritualidade é que manda. Então, quando você tem raízes muito profundas, você consegue ter uma intensidade profunda e autêntica que ninguém vai tirar de você. E aqui eu vejo que você possui essas raízes, mas que você não tá sabendo lidar, tá? Essa leitura é para quem se encaixa na minha energia, certo? E se. Opa, caiu aqui. Se você chegou nessa mesa. Se você chegou nessa mesa, não foi por acaso, tá bom? Essa leitura, ela denota muito com as pessoas que se baseiam na minha energia, que estão ali coligadas à minha essência espiritual. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, certo? Porque aqui não tem competição, tudo bem? E se você chegou aqui nessa mesa, pode ter certeza que eu firmei uma proteção para você. E a partir desse momento em que essa leitura foi aberta, você já consegue ter uma consciência maior e mais elevada do que fazer. Pode ter certeza que nas próximas leituras você já estará uma pessoa mais leve, mais ciente, consciente de si mesma, de si mesmo, tá bom? Olha só, gente, tudo a ver. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A espiritualidade, ela quer trazer para vocês uma familiaridade, sabe? É como se a espiritualidade tivesse um propósito, um plano muito maior daqueles que vocês vieram aqui só pra, eu tô só na vida de passagem. Não tá, não, tá? Olha aqui. Você tem amigos espirituais, você tem amizades com quem você pode contar. E eu não tô falando de pessoas, tá? Eu tô falando de espiritualidade. Eu tô falando da sua intuição, da sua própria consciência, daquilo que você escreve no caderno que ninguém vê, que só você sabe. Isso é uma maneira muito simbólica e tradutor também para que você possa agregar na sua essência como ancestralidade, sabe? Aqui você não anda sozinho, você não caminha sozinha, você tem a espiritualidade como foco, como direcionamento, você tem a espiritualidade aqui como uma razão, sabe? Deixa eu trazer aqui, ó, como uma razão, um emblema, algo assim que você precisa coagir, viu? Porque aqui, olha só, você às vezes, por muitas vezes, na verdade, está sempre ali no limite da razão, sabe? Quando as coisas elas não vão como você gostaria, parece que tudo desmorona. E aí você diz, eu tô só. Você não tá só. Você não deve sentir-se assim, porque você tem com quem contar, tá bom? Gente, que leitura profunda. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se quiser ficar para assistir o deck número 2, fica super à vontade, porque essa leitura aqui, ela traz mais do que um simples tarô, sabe? Um simples aconselhamento. Como é que eu vou tirar essas cartas daqui agora se elas grudam uma na outra, meu Deus? Só um momento. Elas traz uma consciência muito maior do que é ter uma espiritualidade, sabe? Do que é ter um contato, um cuidado, uma forma de como você lida, de como você vê a vida no todo, de como você consegue agregar sem ser segregado, sem ser uma pessoa assim que não possui uma essência, você possui uma essência. Isso muitas vezes eu vi aqui que as pessoas elas tentam tirar de você como desanimando no que você começa a fazer. Eu entendo que a gente muitas vezes para por falta de tempo, por falta de projetos, ali colocar no papel, sabe? Organização, horário, ou o tempo não tá dando mesmo, porque, né, realmente quando o tempo não dá, quando você se sobrecarrega de coisas para fazer, ou quando você chega tão cansado, tão cansada, mas tira um tempo para tua espiritualidade, porque isso é muito importante, tá bom?
sucesso pra você, viu? Porque essa leitura foi punk. Número 2. Bem-vindo à sua leitura número 2. Gente, eu gostei. O pessoal da 1 é bem assim. Eu poderia dizer que a eu de muitos anos atrás, sabe? Antes da espiritualidade. Então, por isso eu digo, são pessoas que se identificam na minha essência, viu? Não tem como ser diferente. Deixa eu colocar mais assim. Ai, meu Deus. Porque a cadeira tá bem aqui pra frente. Mas tá bom. Eu acho que... Peraí, gente. Ai, gente, voltei. Posicionar melhor aqui. As cartas. Acho que eu tenho que baixar mais um pouco. Não, tenho que subir, na verdade. Vamos lá. Número 2. Virou uma carta aqui. Uma não, várias. Mas eu não vou aceitar porque eu ainda não abri a leitura. Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer nesse momento, pro seu momento atual de vida. Número 2. Qual conselho as cartas têm aqui? Vamos lá. Que a espiritualidade traga o direcionamento certo, traga a forma certa. Tá virando muitas cartas aqui. São muitas energias coletivas, né? São muitas pessoas que possuem uma espiritualidade, uma mais diferente do que a outra, um dom mais diferente do que o outro. Ok. Vamos lá. Considera essa mesa aberta e esse jogo também. Ok, vamos lá. Boa sorte na sua leitura, número 2. Ele é aleatório, tá, gente? Vamos lá. Cavaleiro de Copas. O Eremita. Não, Cavaleiro de Espadas. Porque me lembra o Eremita essa carta. 8 de paus. Nossa, a mesa tá pequena, hein? Eu vou ter que trazer a mesa todinha sem nada. Fazer uma leitura gigante. E bem mais contextualizado para vocês entenderem melhor. Que aqui não é só uma leitura. Que a minha espiritualidade, ela não faz só uma leitura. Porque aqui, se você verificar, eu posso muito bem dizer, ó, isso aqui é assim, 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 e tchau. Entendeu? Mas não. Vai além, porque aqui é raiz profunda, viu? Eu sou uma pessoa muito intensa, então não tem como ser diferente. Se eu fosse rasa, talvez, mas eu não sou. Rainha de espadas. Nossa. Essa aqui tá bem pesada, não tô falando? Caramba. Coloca mais assim. Tá um pouco parecida com a outra, né? Coloca mais assim. Tá parecida com a outra? Tá. Mas... Bom, vamos lá. Vou tirar mais uma aqui. 4 de ouros. 4, 4. Vou colocar mais assim. Cobrir aqui, né, gente? Pro YouTube não desmonetizar meu vídeo. E mais 2. Opa. Me enrolei toda aqui, gente, que a mesa tá tão pequena. Vou colocar essa daqui bem aqui. Dá de ver, né? É assim. Acredito que vocês estão vendo, né? Peraí só um pouquinho.
baixar mais aqui para vocês conseguirem ver. Nossa, mas tá muito desfocando, né? E agora melhorou? Ok. Essa leitura aqui, ela tá um pouco parecida com a número 1. Então, se você está nessa leitura e quiser dar uma passadinha na número 1, fique super à vontade, tá bom? Vamos lá. Aqui, você está num processo de reconciliação com você mesma, com você mesmo. Porque aqui você tem uma guerra, uma batalha travada com pessoas do seu passado. O seu passado, ele traz muito e carrega muito também da sua identidade. Opa! Traz muito da sua identidade, da sua bagagem espiritual, digamos assim, sabe? Porque a vida, ela te propôs caminhos muito diferentes daquilo que você esperava que fosse a sua jornada, né? Aqui houve perdas, houve momentos em que você quis desistir de tudo, houve momentos em que você disse assim: opa, não tá dando mais para mim, não tô conseguindo mais relevar situações e eu preciso ter uma escolha daquilo que eu gostaria de fazer e daquilo que os outros possibilitam que eu faça, sabe? Quando você está no seu momento mais centrado, mais centrada, que você consegue enxergar uma totalidade de como as pessoas te trataram até aqui, de como foi a tua jornada, quando você para e pensa, quando você chega em casa, tô um pouco rouca, tá? Quando você chega em casa, que você absorve aquelas energias que você vem da rua e você diz: essa energia não é minha, não foi bom estar com essa pessoa, ou foi maravilhoso estar com essa pessoa. Você absorve muita energia, você é muito esponja, né? É uma bagagem espiritual que você carrega que às vezes você diz assim, mas parece até um fardo, mas parece até algo assim que não tô aguentando, não tô sabendo lidar, sabe? Por quê? Porque aqui o teu emocional, ele deriva muito de como você se sente momentaneamente. Você é uma pessoa que logo, vamos supor, vou dar um exemplo. Daí você diz se eu tô errado ou não, porque as cartas elas não erram. Alguém te dá essa pedra. Aí você diz, nossa, mas eu não queria, eu queria essa daqui. E aí você luta, luta, luta para conseguir essa daqui. Aí quando você consegue, você diz, mas será? Será que eu queria isso aqui mesmo? Ah, não sei. Mas eu acho que se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu saberia o valor dessa. Não sei, acho que eu vou voltar lá atrás, fazer uma recapitulação das coisas que eu vivi. Eu vou. Aqui é muito canceriano, né? Eu vou me perder em nostalgia agora. Nossa, aquele momento que aquela pessoa me deu aquela pedra, que eu me senti assim, 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 e não sei mais o que. Aí você diz, deixa pra lá. É só uma lembrança, é só um momento, é só uma fase da minha vida. Mas eu poderia. Poxa, bate o arrependimento. Eu poderia ter unido o útil com o agradável e eu não fiz. E aí você fica, nossa, estou à mercê das coisas que vivi no passado. Estou perdida, perdido na nostalgia que vivi. Estou ali tendo saudade do que eu nunca fui, do que poderia ter sido. Você é uma pessoa assim. Aqui é muito canceriano. Deixa eu ver outro signo que se adapta a esse momento. Escorpião também. Câncer, escorpião, touro. Tem muito touro aqui também. Tem muito taurino, taurina. Deixa eu ver. Signos de ar, na verdade, eles são os mais propensos a ficarem ali presos na nostalgia. É o que acontece, o tarot tá dizendo aqui para você. A vida, ela tá passando. Os anos estão se complementando.
O que você fez ou o que você deixou de fazer, agora já não lhe pertence mais. Ficou lá na bússola do seu passado, ficou lá naquela egrégora que você criou, mas no momento você não precisa focalizar só nisso. Você precisa focalizar naquilo que você traz no seu interior, mas que você pode expandir isso para o mundo. As pessoas. Nossa, minha garganta. Gente, é que eu peguei um banho de chuva, então você já sabe, né? As pessoas, elas querem te ver aqui. Elas precisam que você se mostre, sabe? Que você não se esconda. Porque, o que que faz vergonha? Vergonha é roubar, mentir, sabe? Roubar, matar e mentir. Minha mãe sempre diz. Vergonha faz roubar, matar e mentir. Ninguém deve ter vergonha de nada. Porque a partir do momento que você se envergonha da sua essência, as outras pessoas, elas querem ser você. E aí elas, tipo, ninguém, gente, tem inveja do feio, sabe? Não há rivalidade aqui páreo para lidar com você, não. É igual a número um, sabe? Não existe, na verdade. Quando a gente carrega a nossa essência, não tem rivalidade que vai competir com a gente, que vai dizer assim: essa pessoa, deixa eu competir sozinho, sabe? Deixa eu competir sozinha, porque a pessoa vai se desgastar. Sabe por quê? Porque quando você tem uma essência, a energia, a tua energia, ela te encontra, ela não consegue ficar desfocada de você. A tua energia te acha, a tua energia te encontra. A tua energia, quando ela fica dispersa de você por um momento, vamos supor que aquela pessoa se alimentou ali da tua energia até por um tempo, certo? Porque isso acontece muito, né? Principalmente quando você se deixa levar por outras situações da vida. Mas a tua energia, ela foge da mão daquela pessoa e diz: opa, eu não pertenço aqui não. Aqui não é meu lugar não. O que eu tô fazendo aqui? Ela vai, dá a volta, circula e procura. Ela procura, igual um satélite, sabe? Ela procura a energia de origem. Quando acha, acabou. Acabou para quem tava competindo com você, sabe? Acabou para aquela pessoa que diz assim: vou fazer melhor, vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa só vai se desgastando e a energia da pessoa vai enfraquecendo, porque a tua energia fugiu da mão daquela pessoa, fugiu, saiu. A pessoa não tá mais ali com teu brilho, não tá mais com teu potencial, porque a inveja faz isso, tá? Você é uma pessoa muito invejada, muito invejado, e aqui a inveja, ela faz isso. Ela tira da nossa energia para dar pro outro. Por isso que tem que saber cuidar energeticamente. Acho que é por isso até que eu tive que estudar bastante essa área de holística, sabe? Para entender melhor, me aprofundar melhor. Até porque eu comecei a notar que na holística não tinha tudo isso. Então, eu fui me aprofundando em outros conhecimentos também. Porque é essencial, gente, é essencial a pessoa saber cuidar da própria energia, sabe? Não vai ser num lugar que você vai somente você não doando a sua energia, porque tem gente que rouba a energia da outra pessoa por foto, por vídeo, por voz, por pegar na mão, por passar a mão no corpo da pessoa, sabe? No cabelo, enfim. Mas quando a energia daquela pessoa diz eu não pertenço a você, aí a pessoa fica como? Fica sem a própria energia, porque quando a energia sai, a pessoa diz assim: meu Deus, eu não tenho força nem para levantar um balde. A pessoa fica procrastinada, desanimada, fica sem força, come e só quer dormir, acorda para dormir, sabe? Por quê? Porque aquela pessoa roubou da energia da outra pessoa, ficou sem a energia da outra pessoa e ficou sem a própria. Por quê? Porque perdeu a própria essência, manuseou energias que não sabia. Então, gente, cuidado, sabe? É difícil demais você ser uma pessoa que não é invejada no mundo de hoje em dia.
todas as pessoas, elas passam por algo assim que vai trazer um enfatizamento de vida, sabe? Que vai ter uma projeção de um autocuidado maior. Mas por quê? Muitas vezes o que as pessoas não enxergam é que tudo isso traz na bagagem da pessoa lá atrás. Mas para a pessoa saber se cuidar, uma amizade falsa, por exemplo, ela vai te desgastar muito mais do que uma pessoa que é teu inimigo ali, que você diz: ai, essa pessoa é meu inimigo, essa daqui não é, mas essa pessoa que, se for falsa com você, vai tirar muito mais da tua energia do que esse, entendeu? Às vezes você pode dizer assim: ai, mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Vamos supor que, vou dar um exemplo familiar, um irmão. O irmão tem inveja do outro, da outra, sabe? E aí, como é que fica a energia daquela pessoa quando tá na presença daquela pessoa? Observe como você se sente na presença de outras pessoas. Se você é uma pessoa que você sai de um lugar, de uma companhia, gente, eu não queria aprofundar tanto sobre isso, mas a espiritualidade pede, então vamos lá. Se você é uma pessoa que você sai, vamos supor aqui, essa moça, né? Um exemplo, que aqui não tem nada a ver com o jogo, né? Mas é um exemplo. Se essa moça aqui sai da presença, sei lá, dessa outra aqui, por exemplo, certo? E ela sai cansada, sai assim, totalmente sem disposição, com dor de cabeça, tontura ou só quer dormir, é porque essa pessoa está se alimentando da energia dessa outra. Então entenda como é que você vai se sentir diante dessas pessoas. Nada a ver com a leitura, tudo bem, eu fugi do tema, mas alguém aqui precisava saber disso. Porque muitas vezes o falar demais é o falar demais. Eu sou uma pessoa que eu falo bastante, mas na companhia das pessoas certas. Porque uma pessoa que eu sei que não gosta de mim, que fala mal de mim, e que eu sou obrigada a conviver, por exemplo, almoço, ali entre familiares, até mesmo que não são meus, né? E pessoas que você é obrigada a conviver, você não tem que falar muito. Não tem. Por quê? Porque você vai estar doando a sua energia. Fala o básico, fala o necessário, o suficiente, percebeu que está se desgastando, sai de perto. Ah, mas assim, corta, corta. Não quero saber, saia de perto, vai para perto de outras pessoas. Ah, mas vamos supor que você tá lá e a pessoa senta do teu lado. Levanta, levanta. Ah, mas a pessoa tá puxando o assunto. Discorre do assunto. Coloca outro assunto no meio, nada a ver. Pra pessoa saber que você não quer papo, entendeu? Pra pessoa entender que, ó, até aqui. O limite é até aqui. Entendeu? Alguém tava precisando ouvir isso. Existe muita coisa aqui bonita que a espiritualidade quer fazer na tua vida, viu? Mas você precisa controlar os seus impulsos, você precisa entender a maneira de como você foca. Porque muitas vezes você tá focando aquilo que é errado. Você tá focando em dizer dos seus planos, dos seus projetos para pessoas erradas. Ou então você tá focando muito numa energia, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E não é assim. Existem outras centenas de coisas aqui que não só dependem dessa energia. Você entende? Você entende que focar muito numa coisa que não é para você até pode te desgastar? E pode fazer com que você nem veja as outras possibilidades? Você entende? Quando uma pessoa... Opa, desfocou legal agora, não foi? Nossa, que câmera ruim. Mas a gente não pode dizer que nada é ruim, né? Então, maravilhoso. Vamos lá. Quando você percebe que uma pessoa está se alimentando da sua energia, ou que, né? Vamos colocar aqui o outro ângulo da situação. Quando você tenta vampirizar a energia de alguém, digamos assim, né, energeticamente, que aquela energia, como já falei, foge da pessoa, mas ela foge de você também. Aí quando a essência encontra aquela pessoa, o dono da energia, a força de origem, né?
Porque aqui, a minha mesa, gente, ela é muito, assim, simples, mas muito profunda. Então, se você chegou aqui e você diz assim, ai, não quero ouvir, vai para outro canal, meu bem, porque aqui são só pessoas que lidam com a verdade, tá? Ai, mas isso não é para mim. Ok, mas é uma energia coletiva. Ah, mas eu não gostei, vou comentar que não gostei. Você tem total direito, tá? Mas eu te digo uma coisa: a partir do momento em que você rouba a energia de alguém, você fica sem a sua própria. E a energia daquela pessoa, quando encontra a força de origem, certo? Você enfraquece. E aí, para voltar, dá aí os seus 7 anos, viu? Aí você diz assim: ah, mas você foi no médico, não é falta de vitamina. Você fez exame, sabe? Não adianta tomar energético, não. Energia fala pela pessoa antes da pessoa dizer qualquer palavra. A energia apresenta a pessoa. Eu não tô dizendo que aqui tenha pessoas assim, mas se tiver, tenha muito cuidado. Quando o caso aqui se opor ao contrário, que alguém está roubando energia de você, cuidado com quem você redistribui os seus abraços, seus apertos de mão. Ah, mas eu sou obrigada a conviver, se protege, tá bom? Se protege, se blinda antes, tá bom? Porque essa energia aqui, ela traz alguém que está sendo ali manipulado energeticamente. Quando não é pelo seu próprio ego, são por pessoas próximas. Quando não é por pessoas próximas, são pelas suas próprias interrejeições, como diz a número 1, que é um complemento, certo? E quando não, é por você estar focando muito em algo que não vai te dar tanto retorno quanto você gostaria. Entende? Tá bom? Muito obrigada por você ter me assistido até aqui. Deixa o like pra mim nesse vídeo se você gostou, tá bom? Comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, o canal ainda tá no comecinho, gente. Prometo trazer outras leituras para vocês. Eu também faço vídeos da minha rotina para vocês conhecerem um pouco da taróloga. Não tudo, porque eu sou muito discreta e eu não gosto de expor certo tipo de coisas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau!